Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por Ele nos estar concedendo mais esta oportunidade aqui para nós louvarmos Ele, para nós ter comunhão com os outros e estudar um pouco da palavra dele e tirar lições para os dias nossos hoje. E agradecemos pela presença de vocês e agradecemos por Deus ter permitido nós aqui mais uma vez. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente, confessamos a Ti as nossas culpas, nossas falhas diante de Ti, que são muitas, e sabemos que Tu já perdoa Teu Filho, mas Tu se agrada com a nossa confissão, de nós publicamente confessando o Teu nome, falando de Ti, das maravilhas que Tu tem feito para com o Teu povo, para conosco e para com esta igreja, para cada um de nós, com nossas famílias e também da salvação eterna em Cristo Jesus, sem nós merecermos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo mantendo nós com vida até o dia de hoje, até neste momento. Sabemos que o dia de amanhã pertence a Ti, Tu sabes tudo antes de acontecer. Senhor, pedindo em favorzinho que vamos cantar, que possamos, Senhor, cantar com coração, não somente com a boca, usando a boca, mas para Ti, ó Pai, com sinceridade, que Tu conheces lá no íntimo nossos pensamentos, nosso coração. Pedir em favor da mensagem que vai ser trazida, me ajude, abençoa cada um que vai ouvir, tanto os aqui presentes, que estão ausentes também pela live, e agradecemos por tudo isso, pela oportunidade que Tu nos está dando de pregar não somente aqui, nesse local, mas para longe. Tu está permitindo isso. Agradecemos a Ti por isso. Nos ajude. E o que pedimos em nome dele, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos começar louvando a Deus com o hino 506. Aí, não pega, não adianta.
477.
nossos visitantes, que Deus abençoe, né, a cada um, conforme as necessidades de cada um, os que têm dificuldade, os que falam que vêm, que o Senhor esteja trazendo na ocasião certa, de cada família que é representante, os irmãos que não encontram aqui, aonde encontra cada um, conforme as necessidades de cada um, principalmente aqueles que estão enfermos, que pedem orações a nós mesmos, essa comissão, na tua misericórdia, meu Pai, seja atendendo a cada um, seja com o pastor, na direção do trabalho, tudo isso com o pecado, não, tudo isso em nome do nosso Salvador, né, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Café, Vamos levar os nossos pedidos, orações, começar aqui. Nós, pela saúde de Mateus, Olívio, Pedido da Cássia, Marcos, pela nossa família, pela Madelina, Peço para mim, minha igreja, meus filhos, meus netos e meus bisnetos. E para minha filha, e da nossa família. minha filha que vai vir para o Nordeste, que Deus vai dar para mim. Amém? E a Maria do Cacilho, que é minha vista, em nome de Jesus. Amém? a Carminha também. A Carminha, minha cunhada também. Com cunhada. A nossa família também. Família do Mauricide. Família do Daniel. Família do Daniel. E o irmão Daniel, devido você no finalzinho, terminar o culto de gravação disso aí, né? Orando em favor da sua filha. Tudo bem? Aqui, Pela minha família. família da. Como é que é o nome? Eu esqueci meio. É, Rosimere, Rosimere. mas pode chamar de Kelly. Ou Rose. Mais alguém? Irmão Luciano, família. peço por mim e meus. Irmão Antônio. Eu vi alguém levantar a mão para esse lado aqui, só assim. Acho que não é ali. Mais alguém? Eu quero pedir oração também para a igreja. Vamos orar desde já. Hoje eu recebi um convite para ir pregar na igreja lá no sul de Minúcia. Longe, estamos vindo com 353 quilômetros. Lá do pastor, lá do irmão Ari Marconi. Convidou no fim de julho. Então, se alguém quiser junto a eles, tem que combinar certo, aí fala para ele. Tá bom? Então, vou pedir, o irmão Daniel, faz essa oração, você escutar você hoje, filho Daniel. Que Deus tenha pedido, se for da vontade dele e de mim, para trazer a mensagem. Então, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por nós estarmos aqui em Teu nome. Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar atendendo esses pedidos de acordo da Tua vontade. Amém? Sabemos que a gente não somos merecedores, mas por Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, até aqui no dia de hoje, estamos vivos em Tua presença. Oro pela minha família, para cada um daqui que está aqui presente, por cada família, aquelas pessoas que também que não vieram, os irmãos que vieram, o Senhor é conhecedor de todos eles. Senhor, te pedimos sabedoria, principalmente, que possamos ouvir a Tua palavra através do pastor, que ele possa dirigido pelo Espírito Santo, se for da Tua vontade. Te obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Assim te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e amigos, o assunto, ele é um pouco pregado, complicado. Até eu comecei a pregar ontem, eu nunca tinha pregado, porque eu me lembro, mas já tenho estudado esse assunto, tenho esboço. Sofonias, capítulo 3. Onde foi isso tudo?
é bom. E eu estudei Naum para pregar. E resolvi continuar o estudo de Sofonias, o profeta Sofonias, a página da Fiel até 1008. Ele está entre meio Ageu, vamos ver, e Abacuque, lá no Velho Testamento. Nós vamos até o versículo 8, mais ou menos, e vamos continuar com o versículo 9. Fala da conversão das nações. A conversão das nações, que está dizendo aqui, isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele estiver vindo, Jesus, pense bem, quando ele estiver descendo, quando vai ter uma guerra, essas guerras até agora não é nada, é muita coisa, mas no final é pior, não é assustando ninguém. Quando Jesus estiver descendo, o anticristo está guerreando, acabando com tudo. Na batalha do Armagedon, Sofonias, capítulo 3, versículo 9 a seguir. E aí, na derrota, quando Jesus derrota o anticristo, um assopro da sua boca, aí as nações, inclusive o restante de Israel, que o mundo vai ser morto. Mas como nação, ela não se converteu, tem judeus convertidos, um remanescente dela e das nações estrangeiras, vai ter uma conversão que vai entrar no reino milenário. Então aqui no 9, vamos ler no 9, Naum, com Naum na cabeça, estou lendo muito Naum hoje. Versículo 9 de Sofonias. Olha o nome do profeta, vai lembrar de sanfona, né? Que não pôs já nome, né? Sanfoneiro, não é sanfoneiro, disse tocar no sanfona. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Outra versão diz assim, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Isso vai acontecer no reino milenário. Enquanto nós estamos neste mundo, não tem esse acordo, não tem esse consenso, uns querem do jeito, não há, às vezes, harmonia entre o próprio povo de Deus, entre os cristãos. Então, quando será que ele vai dar esses lábios puros, irmãos? No reino milenário, que todo servirá de comum acordo. Lá, quando nós tivermos com corpos glorificados, vai ser perfeito, lábios puros. Irmãos, será o reino milenário junto com Cristo governando, ser governado por Ele. Vocês pensam um pouco para ver. Nós hoje, o Brasil é governado por homens, mas acima do presidente tem um maior, aquele que está lá em cima. Ele não vai até quando Deus o permite. Ele vai até quando Deus permite. E daí vem governador, vem prefeito. Todos nós somos governados, nós cristãos, nós devemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Deixar o Espírito Santo de Deus nos governar a cada passo, a cada segundo. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, vai ter muita vitória. Só tem a ganhar. Mas o que acontece
que nós deixamos ser guiados, os cristãos hoje, por próprio eu guio e deixo Jesus para depois, se der tempo, der certo. Isso não entristece o Espírito Santo. Porque desde agora, quando depois de regenerado, falando nós hoje, o cristão deve ter os lábios puros, porque ele é uma nova criatura. Uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, então os lábios devem ser puros. O cristão não deve estar falando anedotas, contando baixar um pouquinho para poder entender piadas, sabe? Conversa tola. Então, nós devemos ter o nosso divertimento, ter um recreio. Eu vi uma cristã falar isso, não dessa de outra. Então, nós devemos ter um recreio. Sim, um recreio que seja guiado, governado por Deus, por Jesus, pelo seu Espírito, para que todos invoquem o nome do Senhor a todo mundo. Isso não chegou ainda. Que clamará por Deus em nome de Jesus. Mas nós, povo de Deus, nós estamos nesse caminho com bastante perfeição, em todos os locais, em todas as cidades, e espalhado por esse mundo afora, tem um grupo, irmãos na fé nossa, que nós não conhecemos, um dia vamos ter o privilégio de conhecer lá na glória. Amém? Então, quer dizer que tem um povo que fala a mesma língua. Inclusive, lá em Sul de Minas, em todos os lugares, Pereira, Bauru, não é longe, foi convidado para pregar, privilégio, dou graças a Deus por isso. Então, para que sirva também de consentimentos, que constitui cumprimento do que se refere na oração do Senhor, como ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. O que Jesus disse lá em... Alguém sabe decor só esse versículo? Eu acho que é difícil, né? O versículo 10 do capítulo 6, mensagem vou pegar completo, sabe? A oração toda, o modelo que Jesus ensinou. Mas lá ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos começar isso desde agora. Mas lá depois vai ser com perfeição. Aqui no versículo 10 de Sofonia 3, diz assim: da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem uma filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. A filha dos meus dispersos. O que ele quis dizer aqui? Dos dispersos quer dizer espalhados. Então, espalhados. Muitos judeus estão espalhados. Muitos cristãos estão espalhados. Muitos cristãos estão separados. E outros estão separados da igreja. Mas é filho de Deus. Então, ele estava trazendo sacrifício. Quando chegar nesse dia, eles vão trazer sacrifício. Então, pessoas separadas, pessoas ou coisas por diferentes lugares ou direções. Então, nós precisamos, cada direção que nós tivermos, que Deus abre para nós, nós devemos estar para servir a Deus. E nós devemos examinar bem a direção que nós tomamos, o caminho que nós tomamos. Então, agora, com respeito às nações em particular, as quais os judeus foram refugiados, os gentios os ajudaram a retornar a Israel. Isso não aconteceu, vai acontecer. Agora, os rebeldes são retirados de Judá. 11. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais
te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Naquele dia ele vai tirar aquele que exulta a tua soberba. Não vai ter soberbo lá. Então naquele dia não te envergonharás. Esse é o dia dele, o dia do encontro com ele, o dia que está sendo governado por ele. Nenhuma das tuas obras, você não vai ter vergonha das tuas obras. Hoje às vezes nós temos vergonha até. Você fala, poxa vida, perdão, Senhor, o que eu fui fazer? Você fica com vergonha. Você fala algo para alguém, você faz algo, você pede perdão, fica com vergonha. Naquele dia não. Com as quais te rebelaste contra mim, com essas quais tu rebelaste contra ele. Porque então tirarei do meio de ti aí vai tirar do meio, tem alguém no meio atrapalhando, que exultam, né? Anima-nos com a tua soberba, e tu nunca mais vai ficar soberbo, vai ficar orgulhoso, ensoberbecerá no meu monte santo, ele diz. Aqui está início da idade do reino, quando Cristo reinará sobre todo mundo. É sobre todo mundo. E falar de Israel e Jerusalém nessa época será nação soberana sobre toda a face da terra. Nesse tempo, o espírito, o orgulho, nesse tempo, o espírito de orgulho, hoje existe muito espírito de orgulho nos chefes, nos príncipes, que ele viu no começo, nos príncipes das nações. Tem muita soberba. E será quebrantado, e não só ela, mas de muitos também. Não é só ela, de muitos está no mundo todo. Por quê? Porque Israel aceitará Cristo. Acabou. Quando ela aceitará Cristo, quando a nação aceitará Cristo, na vinda de Cristo, quando as nações aceitarem Cristo, acabou o orgulho, acabou a exaltação, ficar exaltado, a arrogância, tudo. Como Salvador, Senhor e Messias. Hoje não, ainda não. No 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde, olha bem, e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. Então, vamos lá, deixarei no meio de ti. Irmãos, o povo de Deus deve ter essas características. Ser humildes, humilde de coração, pobre de espírito. Ele pode ser rico, ele pode ser abastardo, ele pode ter dinheiro, mais, uma fortuna. Mas o espírito é humilde, o espírito é pobre, o espírito não é orgulhoso, o espírito não está confiando na riqueza. Esse vale, esse está agradando a Deus. E eles confiarão no nome do Senhor. A outra versão diz assim, ó, versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo modesto. Olha para vocês já, bem mais bonito, mais modesto, mais singelo, mais antigo, modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Olha isso aí, confiar no nome do Senhor, não é só falar, é provar que confia. O povo pobre e humilde, do qual é referido nesta passagem, mostra os judeus que tinha passado pelo fogo da grande tribulação. É um fogo, é um tormento. Fogo cruzado, fala hoje. Ouvi lá em tal rua, em tal rua, fogo cruzado. Policiamento contra bandido, cruzado. Coitado do pobre que estiver no meio, balas perdidas, morre muita gente. Então aqui, e esse povo humilde
será referido aqui nessa passagem. É o povo que tiver na época, inclusive o povo judeu. E aos que foram permitidos por Deus a sofrerem, irmãos, a serem refinados, vai ser permitido por Deus, para poderem se tornar pobres de espírito. Hoje isso acontece. Para você, para um homem tornar pobre de espírito, ele precisa ser refinado. Mas isso por Deus, pelo Espírito Santo. Acaba a arrogância, acaba aquele nariz empinado que muito usa, fala cabeça empinada, eu que mando, eu sou o que sou. Não. Você pode andar com a cabeça em pé, é bonito, não força a coluna, eu costumo andar assim, olhando para frente, nas caminhadas e tal. Mas nós não devemos estar no coração desse jeito, o nosso espírito. Significa que a sua autoconfiança, ele está falando aqui, foi abolida, com uma confiança depositada unicamente no Senhor. Aí, a autojustiça, a autoconfiança que confia em si mesmo. Não confia nos outros, tem gente que não confia em ninguém. Não confia em Deus. Então, no 13, aqui fala, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Eles naquele dia, irmão. Eles. Porque Jesus veio para eles. Por que é tão castigada ela? Porque crucificou o próprio Filho de Deus, o Messias deles. Veio para eles. Eles não aceitaram, mas um dia não aceitaram. Por isso fala, muitos, os últimos serão primeiros serão os últimos. Eles, no caso deles. Então, ele fala aqui, ó, o remanescente de Israel, o restante, não fará injustiça, nem fará mentiras. E os falsos profetas não estarão mais na terra. O que está trabalhando eles, todo mundo, é os falsos profetas. Jesus nos disse lá em Mateus 7, acho que é versículo 15, cautelai. Os falsos profetas têm cautela, por causa dos falsos profetas. Que não é profeta, é falso. Fala que está fazendo profecia, fala que teve uma visão, fala que teve isso, aquilo é falso. Não existe. O que está revelado está aqui. O que Deus queria que o homem soubesse, que fosse revelado para o homem, está aqui, ó. Está nesse livro aqui, ó. Está tudo aqui. Fora daqui, agora várias interpretações que seja baseado no que está escrito aqui. Revelados, fala da revelação. De Gênesis e Apocalipse, a última revelação é Apocalipse, lá fechou o canon que fala, as escrituras, então não tem mais revelação, até lá tinha. Então, Zacarias também mencionou, no capítulo 13, versículo 2, eu vou ler, diz assim, Zacarias 13, versículo 2, e acontecerá naquele dia, sempre naquele dia que você pode esperar, é o dia da vinda de Jesus, que ele vai dar um basta neste mundo. Isso aqui não vai existir, vai ser um basta. Só Jesus mesmo, para fazer uma limpeza. Ó, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, que tem muitos, e deles não haverá mais memória. Ó. Ninguém vai lembrar mais, hoje já lembra, né? Mas não vai. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Vai sair. Na terra milenar, governada por Cristo, não tem. Não vai ter mais ídolos. Ídolos são ele. Devemos adorar só Jesus,
adorar a Deus. Adorar é uma coisa, irmão. Gostar é uma coisa, aí eu gosto. Adoração, referência, você fazer gostar dele, é Deus, ele. Então ele fala que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, é Ele. Deus vai limpar, Ele vai limpar e ajustar, limpa e ajusta quando isso aparecer. O efeito é que a consciência, tem que começar na consciência moral, está tão harmonizada com a natureza de Deus. Nesse dia vai estar tudo falando a mesma língua, tudo que aquela harmonia, harmonizada com a mesma natureza de Deus, que está governado por Cristo. Todos povo que morreu com Cristo, ele vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai se reinar, viver com Cristo eternamente, não tem fim mais. Por isso que a decisão é nesta vida, não é depois. Nós, povo de Deus, devemos ter, nós, povo de Deus, não brincar com Deus, não abusar de Deus, se a gente tem um conhecimento, não deve guardar rancor. Você fica um pouco, passa, porque o diabo que está trabalhando. A pessoa deve amar a Deus. Se não amar a Deus, não vai amar o próximo. Então, que o homem não somente aboliu a idolatria, mas sim para morrer tudo. Quem aboliu, quem fez tudo. Então, os problemas de Israel do passado, dos homens, todo mundo, tinham muito que ver com os ídolos liberais. E isso continua. Continua esses ídolos. Que mesmo os seus nomes pereceram, além disso, os falsos profetas que uma vez abundaram em Israel, já não existe mais. Então, hoje existe. Ele está contando aqui no futuro como que vai ser, o retrato falado, que vai acontecer. E também farei cortar da terra os profetas e os espíritos de imundícias, chamando o nome de espírito de imundícia. O espírito mentiroso, que mente, não fala a verdade, que opera nos falsos profetas. De fato, Satanás, junto com os espíritos demoníacos, então Satanás é a cabeça, ele é a cabeça federal que está governando o sistema deste mundo. E os anjos caídos também não estão presos, como muito pensam. Eles vão ser presos. Por 1000 anos, Satanás vai ser algemado, os anjos tudo com eles. Quando tiver acabado o milênio, fala, ele vai ser solto por um pouco tempo. Aí ele vai sair com tudo, a mesma coisa que solta um leão da jaula. Eu parei de contar para você. Uma vez ele levou o pai dele carro para a toalhada e foi os touros junto. Contar novidade. Lembrei agora, né? Quando soltou o touro chamado Goiás Nelor, mocho, quando soltou ele da xiringa, ele se viu, ele saiu, ele deu um pulo na cerca, assim que entortou a arena. Que a arena fez, o povo da bancada desceu tudo, se tornou. Eu lembrei agora, quando ele estava na arena lá dentro, só bufando, cabeça baixa, abriu, pronto. O bicho era feroz. Então Satanás, quando ele vai soltar, ele vai sair com tudo. Ele vai tentar as nações ainda, mas por breve tempo. Para depois, quando chegar no julgamento final, do grande trono branco e do tribunal de Cristo, aí ele vai ser lançado. Ele e todo mundo os que morreram sem Cristo vão ressuscitar com o corpo condenado. Que está no grande trono branco, aí vai ser jogado o corpo, aí vai estar com o corpo. Que nós estamos aqui. Vai ter do lado do tribunal de Cristo, do lado com o corpo glorificado, para entrar no novo céu, na nova terra, para a eternidade, e outro
trono grande e trono branco, que deve ser muito, com o corpo também, vai ser lançado lá no lago de fogo com o corpo. Ele todo não sai mais nunca. Vale a pena aceitar Jesus e levar uma vida modesta e aceitar por quê? Se morrer sem Cristo, hoje não acredita, cairá e acredita. Então não é para assustar ninguém. Então, e de fato, Satanás juntou espíritos demoníacos e os anjos caídos e era lançado no abismo. Então está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 3. Agora, continuando aqui, porque eles serão alimentados e dormiram, e não haverá quem atemorize mais. Declara a total segurança de Israel naquele dia feliz, não só Israel, mas todas as nações gentias, e nós estamos no meio. Agora eles são mais protegidos. A nação de Israel, Jerusalém, essa é a capital. Então, quando o Senhor será o seu pastor, isso eles já poderiam ter muito tempo atrás. Quando Jesus foi o pastor deles, mas só que poderia ter muito tempo atrás. E nós devemos ser guiados por este pastor. Jesus é o sumo pastor. Nós devemos ser guiados por ele, pastor das almas. Se ele somente tivesse obedecido, porque isso foi prometido na lei, Levítico 26:6. Agora, o Messias que reina em Sião, é o 14. Ele fala assim, ó, canta alegremente. Não é gostoso cantar, irmãos? Não é gostoso cantar? Fiquei gostei de ver o irmão Daniel cantar, não sei nem eu quase cantar. Então cante, vem firme na igreja para cantar, canta com entusiasmo, cantar, ó, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó, não tem mais júbilo, por vai repetindo, com aquele fervor, ó Israel, fala aqui no versículo 14, regozija-te, falando isso, e exulta-te de todo o coração, lá no fundo, ó filha de Jerusalém. Sabe que isso não é isso, irmão? Um privilégio, mas vai acontecer quando tiver lá no reino milenar. Vão estar felizes, vão estar rejubilando a Israel, etc. A promessa de Deus é a restauração de Israel, que é prometida uma restauração que eles poderiam ter tido na primeira vinda de Cristo. Desprezar, rejeitar, essa é a promessa. Aí veio para os gentios, e nós estamos incluídos. Então a promessa de Deus nos restaurou em partes, porque nós estamos indo na carne, nós estamos ainda numa velha natureza. Essa velha natureza é diabólica, tem que estar ciente disso. Se dá lugar para a velha natureza, estraga a vida do cristão. Então deve sempre deixar a nova natureza reinar. Mas qual é que está sendo alimentado? Outra história. O pastor Steve contava que eu vi um missionário que foi pregar para os índios. Aí ele que pregando para os índios, com ele e tal. Aí ele perguntou para o índio, que tal? Como é que está a sua luta aí, Bruder? Como é que está? Eu li com dentro dele, está com 2 cachorros brigando. Cachorro brigando. Imagina briga de cachorro. Aí o pastor, esse missionário perguntou, mas qual é que vence? Aquele que tem mais comida mesmo. Aquele dentro de fome alimentado, então ele vai vencer o outro, né? O que ele quis dizer com isso? Para a gente ter uma lição para a gente aprender. Se você alimentar mais a nova natureza, está sendo todo dia, está em oração, está no trabalho, leia a Bíblia, se tem a oportunidade de ir nos cultos, assistir os cultos, cultuar a Deus, você está alimentando a nova natureza. Então a velha natureza ela vai ficar bem fraca. Mas se tiver no mundo alimentando mais a velha natureza, ela vence a nova natureza. A natureza fica fraquinha. Fica lá com tudo. Como é que faz? Para que vai embaixo? Para que deve ficar lá embaixo? Aí tem que começar a dar soro, tanta coisa, para ver se volta. Então assim,
A promessa de Deus é essa, que eles perderam na primeira vinda. Mas, brutalmente, o que eles fizeram? O recusaram até matar o seu Messias. Até isso. Quando, por fim, eles aceitarem Cristo, o que acontecerá imediatamente na segunda vinda, haverá grande júbilo em Israel. E por causa dela, os outros todos vai jubilar também. 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Esse dia vai chegar. Esse dia não chegou, porque o Senhor não está lá no meio. Então, eles estão governando. E entre os outros povos, o resto do mundo, se o Senhor não estiver no meio, na família, se não tiver na família vai de mal para pior, irmão. O Senhor afastou os teus juízos, o Senhor os castigou divinos que serão detidos, eles são detidos. E isto será na idade do reino, quando Israel aceitar Cristo. E quando você aceitar Cristo também, será tirado esse mau juízo que está dentro de você, esse mau pensamento que está dentro de você, quando aceitar Jesus. Nunca mais verá o mal aos juízos terríveis que vieram sobre Israel. E falando das pessoas. No passado, e que agora nunca mais acontecerão, porque o Senhor mora no meio dela, com ela, lhe servindo prazerosamente, no reino milenar. 16. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não te enfraqueçam as tuas mãos. Durante quase 1000 anos, os judeus viveram em temor ao levar em conta a terrível perseguição através de muitos séculos, muitos e muitos. E eles tinham razão para temer a idade do reino futuro. Jerusalém será, em essência, a cidade capital do mundo. Na época, naquele tempo, ela vai ser a capital do mundo, Jerusalém. Alguém poderia chamá-la Jerusalém, a capital de Davi. Sião, não se debilitam as suas mãos. Não fica mais com as mãos debilitadas, fica no sentido figurado. Significa que eles teriam que compensar por todas as oportunidades que tinham perdido. Então nós também, irmãos, nós temos que hoje procurar compensar todas as oportunidades que foi perdido. Começando desde o evangelho do mundo, começando depois que a gente se converteu, todas as oportunidades temos que procurar. Isto eles farão porque Cristo reinará sobre eles. Ninguém vai mais ficar em prejuízo, vamos dizer assim. Os versículos 17 contrastam com o versículo 5 e o último está no passado, o anterior no futuro. No versículo 5 ele estava no meio de Jerusalém rebelde, quando se oferecia a si mesmo como juiz justo, capaz de corrigir, não aceitaram. Os seus maus intentos, tem muito maus intentos, mais mal intencionado intenção, no versículo 17. Ele habitará na Jerusalém redimida, poderosa, para impedir qualquer mal. Então Jesus habitando em nossos corações, ele vai impedir muitos mal, porque nós devemos entregar tudo a ele. A restauração de Israel, 18. Os entristecidos
reunião solene, congregarei esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Então, aqui desceu a corrupção de Israel, que é o opróbrio, que foi dirigido a ela pelos pagãos. Eles são pesos sobre corações da pessoa, sendo dirigido pelos pagãos, sendo dirigido pelo inimigo, sendo dirigido por nós mesmos. É um peso no coração e um peso na consciência. Que vive em confraternidade com Deus, o próprio dia vindouro acabará. 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, que manca, né? E recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Depois de Israel aceitar a Cristo, fala muito de Israel, ela será restaurada ao seu lugar justo como a nação principal do mundo. Nesse tempo, o opróbrio, a vergonha será extinto para sempre. Então, mas quando aceitar, e nós também, irmão, quando nós aceitamos, pronto. 20, o último versículo. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Irmãos, com respeito a Israel, esta é uma das maiores promessas de todas, que no final está prometido que eles vão ser recolhidos, vão ser salvos. Na visão do profeta, a restauração do cativeiro e os tempos do Messias são sincrônicos. O anterior está tão conectado com o posterior, que ele fala dos dois sobre um só, tempo no qual aplica a mesma metáfora a ambos. Então, quer dizer, que não vai, naquele dia, aquele tempo, vai ser recolhido, né? Certamente vai ter um nome, cada um vai ter um nome, nós sabemos, né? O povo da terra, ele vai fazer voltar os vossos cativos que estão cativos, os que estão longe, que estão fora. Na conversão deles, muitos gentios vão ver a conversão de Israel, vão converter, mas tudo pela vista, não pela fé. Mas aquele que for salvo pela fé será nesse dia transformado num piscar de olho. Agora aquele que salva, não, eu vi esse não vai ter o privilégio do corpo glorificado, vai entrar no milênio com o corpo, com a velha natureza e a nova natureza. Vai entrar pecador, vai redimido e vai nascer criança de muito. Aí vai nascer, vai ter ímpio muito, que vai nascer. Ninguém nasce salvo. A Bíblia não diz isso. Amém? Então vamos louvar a Deus e preparar para quarta-feira, se Deus permitir, e para o dia de amanhã. 245. Quem será que está esperando, hein? Só toca no Fá maior ainda? Toca no Fá maior? Acho que sim. Tá bom, ele está no Fá